Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Se protegendo direitinho. E na aula de hoje nós temos desafio, certo? Desafio para todos vocês. Então, vou explicar aqui um pouquinho, rapidinho, o desafio. Então, primeiro, né, eu vou ter dois sorteios, né? Vamos ter aí dois sorteios. O primeiro sorteio é para a aula que tiver o maior número de visualização. Ou do sexto, ou do sétimo, ou do oitavo, ou do nono. A aula que tiver o maior número de visualização, eu vou sortear, certo, aqueles alunos. E o segundo sorteio será para a turma que tiver o maior número de respostas das atividades. Certo? Então, o primeiro sorteio, a aula que tiver o maior número de visualização. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou sortear os alunos que fizeram a atividade, certo? Eu pego lá a listinha, na tabela que eu tenho, e vou fazer o sorteio. E o segundo sorteio é para a turma que tiver o maior número de respostas das atividades, certo? Então, eu espero que vocês participem e está aí, lançado o novo desafio da aula de Geografia. Quero ver, viu? Vamos com tudo. Vamos lá, né? O desafio está lançado. Vamos lá para mais uma aula de Geografia. E dando continuidade ao livro de vocês, vamos abrindo aí o livro. Hoje nós vamos dar continuidade aí, né, sobre a África e abrindo o livro aí na página 242. Vamos falar hoje sobre população e economia da África. Aqui uma imagem do livro de vocês, né, uma vista da cidade de Cabo, na África do Sul, né, a cidade, um importante sítio urbano do país, concentra cerca de 3,7 milhões de pessoas. Vocês têm uma ideia, né, uma imagenzinha aí do livro. Além de grande extensão territorial, o continente africano apresenta um elevado número populacional, composto de diferentes grupos étnicos que formam um mosaico de culturas desse território. A qualidade de vida de grande parte da população contrasta com o modo de vida de determinados grupos em países com melhores índices econômicos e sociais. Né, o que você conhece sobre a cultura dos povos do continente africano? Você já ouviu falar, né, sobre essa parte cultural, essa questão das disparidades econômicas do continente? Nós vamos ver um pouquinho, a partir de agora, né, sobre toda essa questão populacional, condições sociais e diversidade cultural, né, do continente africano. Então, nós estamos aí no capítulo 17, na página 242, e vamos lá. O continente africano é o segundo mais populoso do mundo. Em 2017, contava com um pouco mais de 1,2 bilhão de habitantes, o que corresponde a aproximadamente 16% da população total mundial. A população se distribui de forma desigual pelo território, uma vez que as grandes extensões de desertos e florestas dificultam a ocupação humana. Mais de 80% da população vive ao sul do deserto do Saara. Ao longo do século XX, a população africana apresentou intenso crescimento, impulsionado pelas elevadas taxas de natalidade e pelas quedas das taxas de mortalidade. Então, vejam só. Aqui vocês viram um pouquinho, né, que o continente africano é o segundo mais populoso do mundo, né? Tem a população é distribuída de forma desigual, né? Por quê? Porque a população não tem condições de ocupar todo o território, porque tem algumas partes do território do continente africano que são desérticas e outras que têm florestas, então não tem condições, certo, de sobreviver em regiões desérticas, ok? Vejam só, o crescimento populacional do continente africano vem aumentando aceleradamente. Por quê? Porque existe uma elevada taxa de natalidade e hoje um controle da mortalidade. Então, por que o controle da mortalidade? Porque lá era assim, nasciam muitos, morriam muitos. Então, ficava ali naquele balanceado. Então, as taxas, né, de crescimento não eram muito elevados. Hoje, a medicina vem avançando, todo esse avanço, né, acaba controlando e acaba reduzindo a taxa de mortalidade. Isso é bom, certo? Essa redução da taxa de mortalidade significa que a qualidade de saúde está melhorando. Só que aí o país, né, os países, o continente no geral, precisa de projetos, precisa de colocar em prática, né,
medidas que sejam de controle de natalidade, né, para que as mulheres elas tenham menos filhos, né, porque senão, se continuar crescendo dessa maneira acelerada, a tendência é só a qualidade de vida da população reduzir, né, as condições ficarem ruins e os problemas aumentarem. O continente resiste grandes deslocamentos populacionais, então, como no continente africano a grande quantidade populacional, lembra daquele exemplo? Uma casa com 2, uma casa com 10? Eu gosto sempre de voltar para ele. Então, o continente não está conseguindo suprir a demanda populacional, a quantidade populacional, então as pessoas estão começando a sair do continente para ir em busca de outro continente. Um grande exemplo, uma grande procura é a Europa. Existem deslocamentos populacionais muito grandes, né, do continente africano em destino da Europa em busca de melhores condições de vida, em busca de um trabalho. Mas aí toda essa questão dessa imigração é ilegal. Então os imigrantes eles se sujeitam a várias e várias questões muito perigosas. Por exemplo, travessia pelo mar ou travessia pelo deserto, né, para entrar de forma ilegal. Então, segundo a estimativa do Instituto Alemão, em 2017, havia 25 milhões de africanos vivendo fora da África, a maioria no continente europeu. Então, eles passam, se sujeitam, né, toda essa questão perigosa, muitos morrem no caminho dessa travessia pelo deserto, não consegue, o corpo não consegue, né, passar exaustivo, muito cansativo, e aí as pessoas acabam morrendo, né, ficando no caminho. E também outra forma que é, né, pelo mar, que também tem todos os perigos. E aí que nós temos as condições de vida no continente. Então, apesar de todos os avanços no continente, a maioria dos países africanos apresentam indicadores sociais e econômicos que revelam, né, as precárias condições de vida de grande parte de seus habitantes. Essa situação aparece, por exemplo, no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que é um dado, né, muito importante que serve para a orientação às políticas do Estado. Então, é necessário analisar o IDH para saber onde é que vai investir, se vai promover investimentos, né, de melhoria da esperança de vida, de educação, reduzir o número de analfabetos. Então, observamos que, no geral, o continente africano ainda tem todas essas condições de vida de grande parte dos seus habitantes, condições precárias. E aí tem alto índice de contaminação pelo vírus da AIDS, a incidência de vários outros tipos de doenças, as guerras civis, a má administração dos recursos por alguns governantes, né, considerados. Aí tem a questão da corrupção, né, tem todas as questões, né, de falta de investimento para a população do próprio continente. Então, nós temos aqui um mapa, né, que fala sobre a população, né, a população subnutrida. Aí as condições, né, os problemas que eles passam diariamente, que acabam sofrendo, né, principalmente com esse problema da fome. E na África ele vem se agravando e é considerada fome crônica e acaba assolando uma diversidade de população. E aqui vocês observam no mapa que os dados dessa população subnutrida. E aí observem que essa parte que está cinza é que não tem os dados, os dados não foram liberados. O vermelho são muito altos, são localizações onde existe um grande número da população subnutrida. E aí vem laranja alto, ou amarelinho, que é moderado, o verdinho mais claro, moderada baixa, e o verde muito baixo. Então, vocês observam que é bem espalhado aí, né? Vários e vários países, várias e várias populações que sofrem com o problema da fome. A questão da AIDS é outra questão, né, que eles vivem, um dos indícios da piora do nível de vida das populações africanas é a epidemia da AIDS. De acordo com o UNAIDS, que é um programa junto das Nações Unidas, em 2016, a África Oriental
e meridional tinham quase 52% dos 36,7 milhões de pessoas contaminadas por essa doença no mundo inteiro. Então, estava nos 52%, está lá no continente africano, que corresponde a aproximadamente 19 milhões de infectados. Essa região concentra 3/4 de todas as mortes causadas pela AIDS. A epidemia afeta sobretudo a população economicamente ativa, e seria necessário vários anos de investimento em recursos humanos e campanhas de conscientização para diminuir sua incidência. Entre os aspectos ligados à grande expansão do vírus HIV, né, que é o causador da doença no continente, podemos destacar: a falta de assistência médica adequada, falta de informação, desemprego, a pobreza, hábitos culturais. Esses fatores derivam em grande parte da forma como o espaço africano foi organizado ao longo do século, baseado sobretudo na exploração das riquezas de seu território para as potências europeias. Então, aqui nós temos uma ideia, vocês têm agora uma ideia, né, de como é essa epidemia da AIDS no continente africano. Então, observem que é muito devastadora, tem 52%, né, das pessoas contaminadas estão no mundo inteiro, 52% estão lá, né, no continente africano, e aí vocês observam que é um grande causador de mortes, né, da população do continente africano. Aqui nós temos uma imagem, certo? É uma equipe realizando testes. Então, para melhorar toda essa questão dessa contaminação, é necessário vários e vários investimentos, né? Tentar mostrar à população, né? Investir na assistência médica, mostrar à população, né? Para tentar reduzir, conscientizar, né? A população, aos mais jovens, campanhas pesadas tem que ter de conscientização e principalmente campanhas nas escolas, né, para que esses jovens não se contaminem, né, para que esses jovens reduzam essa incidência, essa quantidade, porque, né, gera vários prejuízos para toda a população. Transformações no continente. A partir do século XXI, a África passou por transformações demográficas, econômicas, tecnológicas, ambientais, urbanas e sociopolíticas que refletiram na trajetória de desenvolvimento de grande parte dos países e no reposicionamento estratégico do continente do contexto mundial. O crescimento da população implica grandes desafios para todo o continente nas próximas décadas. Esse crescimento ocorre em ritmo acelerado, como pode ser observado no gráfico a seguir. Como eu já falei, né, reduzir as taxas de mortalidade pelas melhorias da qualidade da saúde e as taxas de natalidade elas só vêm subindo. Então, está um nível muito acelerado. Então, esse crescimento populacional acelerado gera várias consequências para os governantes, né, em um continente onde tem vários problemas sociais, vários problemas econômicos. Esse crescimento acelerado gera várias consequências, então as pessoas podem passar por maiores dificuldades, né, na vida. Diversidade cultural e religiosa. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a diversidade cultural, né? A África é marcada pela essa diversidade cultural. Existem várias etnias, né, etnias que têm suas próprias línguas, alfabetos, manifestações religiosas, ritos musicais, danças, festas e várias práticas cotidianas. Então, a tradição oral é uma característica importante das culturas africanas, principalmente ao sul do Saara. Então, calcula-se que existam mais de 1.500 línguas no continente africano. Imaginem, né, tentar aprender um pouquinho dessas línguas, né, que são faladas no continente africano. É muito complexo, é uma quantidade muito grande. Então, aqui nós temos, né, uma diversidade em línguas, em crenças, né, em religiões, e ritos, danças, é uma diversidade cultural imensa. Apesar de muito diferente uma das outras, do que diz respeito à cosmogonia, a hierarquia e as cerimônias as religiões tradicionais africanas apresentam duas características comuns de grande importância. A crença
ancestralidade, ou seja, que os membros das famílias, ao falecerem, permanecem presentes no mundo de forma imaterial, como uma espécie de espírito, ajudando a conduzir os problemas daqueles que estão vivos. O outro é a crença em deuses que representam as forças dos elementos e dos fenômenos da natureza. A chuva, o vento, as matas, as águas do mar e dos rios e o fogo. Existem religiões politeístas e religiões monoteístas no continente. Religiões politeístas, relativa ao politeísmo, sistema ou crença religiosa que admite um só Deus. E o monoteísta, politeísta, mais de um Deus. Monoteísta, certo? É relativo ao monoteísmo, doutrina religiosa que crê na existência de uma única divindade. Poli, dois ou mais, desacredito dois ou mais deuses. E mono, um Deus só. Então, essas são características que são comuns diante de toda essa diversidade cultural e religiosa no continente africano. Aqui nós temos o islamismo, atualmente é uma das principais religiões da África, com cerca de 400 milhões de seguidores. A expansão do Islã começou no norte da África, no sul, e prosseguiu gradativamente em regiões do sul do Saara. Então, nós temos aqui uma tradição, uma religião muito importante no continente africano, que hoje é considerada uma das principais, é aquela que tem maior número de adeptos no continente africano. Aqui nós temos um mapa, o percentual de muçulmanos, certo? Vocês observam aí, as partes mais clarinhas são as partes que têm a menor quantidade de adeptos, e as partes mais escuras são as partes que têm uma maior quantidade de adeptos ao islamismo. Cristianismo, difundido pelos colonizadores europeus, sobretudo a partir do final do século XIX, é dominante em países da África do Sul, Angola, República Democrática do Congo, Camarões e Sudão do Sul, onde mais de 50% da população é cristã. No entanto, a intensa influência do islamismo e do cristianismo não ocorreu sem adequações às culturas locais. Apesar de grande parcela da população ter adotado oficialmente uma dessas religiões, não houve um completo abandono das cerimônias e das crenças praticadas anteriormente, vinculada à ancestralidade e à natureza. Então, o cristianismo, também muito conhecido, muito difundido, e difundido pelos colonizadores europeus, que foram que eles trouxeram para o continente africano. Então, é uma influência muito grande, tanto do islamismo e do cristianismo no continente africano. E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus. O desafio está lançado. Tem que fazer atividade para participar do sorteio. Vamos lá, quero ver todo mundo participando. Até a próxima aula.